Oi, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli de novo para falar de internacionalização ainda. Mas no vídeo anterior eu estava explicando o modelo do diamante do Michael Porter, os fatores que influenciam nessa competitividade, tanto da empresa que vai se internacionalizar quanto da nação para onde ela vai. E aí a gente precisava falar um pouquinho dos modelos de internacionalização, ou seja, como que as empresas, digamos assim, decidindo, sabendo que elas vão sair, como é que elas saem? Tem muitas formas de se fazer isso. Primeira reflexão é se essa internacionalização ela vai acontecer de forma gradual, mais, digamos assim, passo a passo, tranquila, mais calma, ou se ela é tipo de uma vez. Isso é uma decisão importante para se tomar. Então, num primeiro momento, quando a gente faz um processo de internacionalização que ele é mais compassado, mais passo a passo, mais devagar, a gente diz que isso aí se chama internacionalização incremental, ou seja, vai incrementando, aos poucos vai fazendo. É uma opção. A outra opção é a opção das Born Globals. O que é Born Global? É a empresa que já nasce internacionalizada, já nasce para o mundo. Também é outra opção. É uma, digamos assim, aí a gente está falando de um processo de internacionalização mais radical, que ela já começada, né? Então a empresa que é uma Born Global, ela já nasce voltada para o mercado exterior, ela já nasce pensando em se estabelecer lá fora e acaba não tendo muito apego, digamos assim, com o seu país de origem, como aquelas que fazem um processo de internacionalização incremental. Um outro ponto é a gente saber como que a matriz e as filiais elas se comportam nessa história. Se a gente for pensar que a matriz ela está no país de origem e as filiais da empresa elas estão nos chamados países hospedeiros, ou seja, para onde a empresa se internacionaliza ela vai, naturalmente vai dar treta nessa relação. Porque quando está todo mundo junto no mesmo lugar já complica, imagina só se a gente está tem um pouco de um pessoal lá naquele lugar, outro pouco lá naquele outro lugar e assim vai. Então, essas relações entre matriz e filial, elas vão ficando mais complexas quando a gente fala de internacionalização. Por quê? Obrigatoriamente, quando uma empresa se internacionaliza, ela vai para outro país e ela vai tomando contato com a cultura, com os hábitos, com a questão política, jurídica desse outro país para onde ela vai. E aí o caldo pode entornar, porque quase sempre as regras são outras. Então, uma outra forma de pensar a internacionalização é pensar nessa relação entre a matriz e as filiais. E aí a gente tem pelo menos 3 formas de pensar nisso. Uma primeira forma é a forma da internacionalização global. No caso da internacionalização global, é assim: quem manda é a matriz e a filial faz o que a matriz determina que tem que ser feito. E não tem conversa, tá? Não interessa se lá os consumidores são de outro jeito, se o mercado é outro... Não interessa, você vai fazer do jeito que a gente está fazendo aqui. Isso funciona muito bem quando a gente está falando de produtos que eles são fabricados em grande escala e que eles realmente não mudam quando a gente está falando de consumo em outros países, tá? Vamos supor, estou fabricando um telefone celular. Então, o mesmo telefone celular, ele sei lá, você vende nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália, na França, no Japão, e aí não importa onde muito que ele é produzido, porque ele é aquilo lá. Agora, quando você está falando de um alimento, aí é muito mais complicado. Por quê? Porque o alimento ele vai diferindo, inclusive no gosto, na composição, de acordo com os países, né? Carro é uma outra coisa que também é bem... O pessoal acha que tudo é padrão. Não é não, né? Não é. Por quê? Porque os hábitos da experiência do consumidor que compra um carro são diferentes aqui no Brasil, da Itália, dos Estados Unidos, do Japão e assim por diante também. Então, enquanto nos Estados Unidos você tem uma prevalência muito grande por vans, carros, né, que cabem bastante coisa e tudo mais, aqui no Brasil não. No Brasil a galera já é mais tipo um carrinho esportivo, ou às vezes não é nem tanto assim, vamos mais pro carro popular mesmo, que de repente está mais barato.
Assim, quando a gente vai para a Europa, a gente está falando de um pensamento aí de consumo de carros que vai mais para desempenho. Quando a gente vai para o Japão, a gente tem uma outra característica e assim vai. Então, quando você está de frente para produtos que não tem muito essa diferença, então o modelo de internacionalização global ele cai bem. Se não, já complica. O contrário de fazer a internacionalização global é a gente fazer a internacionalização multilocal. O que é multilocal? Tem a matriz e tem a filial. A matriz diz assim, políticas gerais. Só que as peculiaridades, as especificidades são decididas pelas filiais. Então a filial ela tem mais poder, digamos assim, no modelo multilocal do que no modelo global. No multilocal, ela tem uma flexibilidade, ela tem uma certa autonomia para tomar decisões que estão mais adequadas ao país onde ela está. No modelo global, não. É aquele negócio fechadinho, não pode mudar muito. E tem o modelo transnacional, que aí já é uma, digamos assim, uma solução mais híbrida, que a filial ela vai ter autonomia em algumas coisas e em outras coisas ela não tem tanta autonomia assim. Mas, de alguma forma, acaba sendo uma opção para as empresas que precisam, ou dessa, digamos assim, de ter um pouco mais de flexibilidade, né? Não pode nem soltar tudo, nem prender tudo. Essa é a ideia, mais ou menos, dessa opção. Uma outra reflexão que a gente precisa fazer é que existem várias formas de você se colocar no exterior. Uma primeira forma, que é a forma mais, digamos assim, onde você tem maior comprometimento de recurso, é a abertura de uma subsidiária, ou seja, você abre uma filial física da empresa lá em outro país. Essa abertura ela pode ser via aquisição de uma empresa que está lá, ela pode ser através de um greenfield, ou seja, você constrói a empresa do zero, você compra o terreno, ergue o prédio, faz tudo. Mas assim, você vai ter uma unidade física da empresa lá produzindo, prestando serviço, enfim, que seja. Uma outra opção é você trabalhar com licenciamento, ou seja, um modelo mais próximo de franquia. Então você vai e compra, digamos assim, né, a licença de operar uma marca que já existe lá naquele país de origem. Uma outra possibilidade é você fazer investimento em carteira. O que significa isso? Significa você compra um percentual da participação acionária de uma empresa nesse outro país. Também é possível. Aí você vai, nessa daí, de comprar uma partezinha, né, da propriedade, você vai aprendendo sobre o mercado, conhecendo as pessoas e depois pode até aumentar a sua participação acionária. E aí uma outra forma é que talvez seja menos, que cause menos comprometimento, e para as empresas que estão começando agora, talvez mais indicada, é o comércio exterior, ou seja, você está aqui no país de origem produzindo, mas você está vendendo lá fora, ou seja, você vai ter que nessa situação ter aí alguma relação contratual com uma empresa de distribuição lá nesse país de origem, para que o seu produto saia daqui e vá até lá. Mas você continua produzindo aqui, então você vende para fora. É a popular exportação, tá? E que sustenta muitos setores aqui do país, principalmente, ou de forma preponderante, o agronegócio. Então, acho que esse é um exemplo bem, bem clássico disso, tá? Então, seja pela abertura de uma subsidiária, põe uma filial física lá, seja pela compra de ações, por uma franquia, ou ainda só pelo comércio exterior, todas elas são formas de você entrar nos mercados externos e de alguma forma ter desempenho superior nesses mercados, tá bom? Tem várias empresas brasileiras que fazem esse movimento, agora está um pouco parado porque assim, o clima não favorece, mas não é só a empresa lá dos Estados Unidos e da Europa que vem se internacionalizar aqui, não. Nós temos muitas empresas brasileiras que já foram para fora também. JBS, Natura, tem empresas aí do ramo químico que já foram atuar fora. Uma empresa muito conhecida aqui no Brasil que se chama CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, internacionalizada também. A própria BRF. Então, a gente tem vários exemplos de empresas brasileiras que também buscaram essa atuação internacional por entenderem que era uma forma de potencializar os lucros. Acontece, você consegue ter melhores resultados, mas também tem muito trabalho para fazer. Então, é um caso para se pensar.
Bom, no próximo vídeo eu vou falar sobre cadeia de valor, para a gente encerrar essa videoaula aí de hoje, os temas dessa semana, que são ambos bastante complexos, né? Mas que igualmente interessantes, complexos e interessantes, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.